seu livro e pegue seu café, que agora está começando o Pode Ler. Bom, hoje vamos analisar a obra literária Pequena Coreografia de um Adeus, por Aline Bay, e entender como a narrativa expressa além da ficção, mas demonstra a nossa realidade. Bom, Pequena Coreografia do Adeus vai contar a história de Julia Terra, uma menina filha de pais separados. Sua mãe, Vera, não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto seu pai, Sérgio, de ter sido casado. Sufocada por uma atmosfera de brigas constantes, a jovem Julia vai tentar reconhecer a sua individualidade, enquanto tenta fazer a sua própria história. Pequena Coreografia do Adeus é um romance emocionante que mostra como as nossas relações moldam quem somos. Analisando a obra, quando eu li ela, eu cheguei numa conclusão de que, justamente o que Giovanni disse, a construção da personagem vai ser a peça essencial para essa narrativa e como ela consegue moldar a sua vida, que mesmo por perspectivas de violência, de silêncio, de negligência, ela continuou persistente e correu atrás do seu querer, da sua identidade, do seu amor próprio. Bom, a minha primeira impressão do livro é que é um livro muito lindo, é um livro muito emocionante, mas que também é um livro muito rápido. Eu consegui terminar o livro em mais ou menos umas 3 horas. O livro pode dar certos gatilhos, né? Mas é um livro que vai ter uma construção muito importante. É um livro que vai ter um desenvolvimento muito importante, principalmente da identidade feminina da Júlia e de coisas que tem no livro que a gente observa na sociedade atual. Como, por exemplo, a violência e o silêncio em perspectiva da vida da mulher, da expectativa de vida de nós mulheres, e como, mesmo que indiretamente, atitudes simplórias afetam tanto e gradativamente aumentam esse cenário de feminicídio, ou então de violência doméstica, ou então de opressão contra a identidade da mulher. Algo que, querendo ou não, a Aline Bay consegue demonstrar de uma forma bem dinâmica. A sua escrita realmente é uma escrita que você lê como se você estivesse andando sobre águas, vamos dizer assim, porque é uma leitura realmente muito fascinante quando você entende as emoções, quando ela consegue descrever as emoções com tanta leveza, mas ao mesmo tempo tão carregada. Isso é um fator principal para também discutir como a arte nessa obra é um apoio emocional, tanto a história da autora Aline Bay, como também olhando a narrativa que ela criou para Julia, em que ela se descobre uma escritora na sua quando ela alcança o auge da autonomia, que é na sua vida adulta, e ela consegue enxergar que a vida dela é além do que ela sofreu, mas também é algo que moldou ela como pessoa. Bom, algo que eu percebi do livro também, que vai entrar nesse contexto, que é algo muito comum que a gente tem na sociedade hoje em dia, é a forma que é retratada a mãe da Júlia no livro. Por exemplo, a mãe da Júlia, ela sempre vai ser retratada como uma mulher que vai estar fazendo os afazeres domésticos. Uma mulher furiosa. Uma mulher furiosa. Quando eu li o livro, a primeira perspectiva que eu tive da mãe da Júlia é que ela era uma pessoa que não tinha coração. Mas ao decorrer do livro, eu fui entendendo que ela não era desumana, ela não tinha coração como eu estava vendo. Na verdade, ela foi criada nesse ambiente, assim como ela criou a Júlia. Então, acabou que a mãe da Júlia, ela é uma mulher que vai reproduzir a raiva e toda aquela criação totalmente agressiva
que ela teve, né, anteriormente com a sua mãe e vai reproduzir na Júlia. De geração para geração. Isso. Aquela ideia famosa. Querendo ou não, isso é algo que ainda perpetua, né? Vamos dizer assim. E a própria Aline Bay já conversou sobre como ela transfere, tipo, ideias que ela sofreu, ideias que ela reconhece na sociedade, dessa maneira, por justamente querer chegar ali em um ponto que ela consiga transmitir o sentimento a partir da sua leitura. Ela é uma autora que é formada em teatro em São Paulo e ela justamente pela influência do teatro ela encontrou uma escrita na qual ela consegue não só focar na questão da poesia, da prosa, mas ela consegue decorrer como se ela realmente estivesse numa peça ali, como se ela estivesse interpretando. Querendo ou não, é algo muito positivo de se enxergar hoje no cenário da literatura feminina no nosso país, devido ao fato de, por muitos anos a gente foi menosprezada, ridicularizada, quando conversava sobre criar arte, expandir a arte para além do nosso cotidiano, mas sim para o mundo externo. Então, autores como ela conseguem trazer tanto assuntos assim, estigmatizados, que me surpreende como ela consegue trazer algo tão comum, mas ao mesmo tempo o tornando como algo comum no nosso dia a dia que poucas pessoas enxergam. Eu acho muito interessante que a Júlia ela vai quebrar esse paradigma da criação da mãe. Por exemplo, ela vai fazer a sua própria história, ela vai se ver como, vai se descobrir como escritora e com o passar disso, ela vai enfrentar os desafios, né? Como eu tinha falado no início, ela vai tentar reconhecer a sua individualidade e vai tentar fazer a sua própria história, mesmo tendo muitos traumas do passado, né? Já que a mãe ela vai ser extremamente violenta com ela, ela vai sofrer abandono do pai, né? O pai não vai estar interessado em cuidar da Júlia, ele vai estar interessado em viver a vida dele. Então é muito interessante que a Júlia ela vai quebrar esse paradigma, vai quebrar esse passe de geração para geração. Ela vai fazer a sua própria história, mesmo a gente vai acompanhar, né, a trajetória da Júlia. Vai ser uma trajetória difícil, porque a gente vai ver como a Júlia, ao decorrer do tempo, está se sentindo. Ela vai se sentindo incapaz, muitas vezes até por crescer num ambiente que ela não foi ouvida. Teve um trecho do livro, eu não sei, eu não me lembro direito se é a diretora, se é uma amiga dela, que ela vai falar que a Júlia pode se expressar. É por isso que vai existir a palavra, é por isso que vai existir a outra pessoa, para ela se expressar, mas Júlia não consegue, porque ela cresceu num ambiente que ela precisou guardar tudo para si. Então a história, a trajetória que Júlia vai criar vai ser muito importante, porque ela vai quebrar esse paradigma. Exato. E é muito, engraçado perceber que, engraçado não, mas é cômico perceber como que mesmo nessa trama de violência, silêncio, insegurança, ela conseguiu justamente se restabelecer como mulher. Ela trouxe justamente a ideia de que sim, somos pessoas capazes de nos tornar referência para si mesma. E isso vai para além apenas de uma obra literária, isso vai para a nossa sociedade, é um ensino para todos nós. Ela conseguiu se encontrar. Ela conseguiu se encontrar, exatamente. E esse vai ser o foco principal da obra, que vai ser justamente ela saindo de um ambiente na qual ela é negligenciada, ela vai sofrer inseguranças, ela vai ser violentada diariamente para algo, uma nova vida, como o próprio dito, que quando ela sai da casa,
como é, da mãe, da família, ela começa a se reencontrar na verdade, ela começa a entender os motivos passados de como é, várias atitudes dela, ela entende os sentimentos dela, ela consegue compreender uma linha assim de raciocínio do porquê ela ter chegado onde ela chegou, que foi o desfecho principal, vamos dizer assim, que é ela entendendo que ela é capaz e ela pode começar a investir naquilo que ela sempre gostou, que foi a arte. Bom, os livros, no geral, né, a maioria dos livros de Aline Bay vai contar a história de mulheres e vai mostrar que não são histórias perfeitas, são histórias que mostram traumas, mostram os problemas que as mulheres hoje em dia enfrentam na sociedade e muitas vezes hoje em dia não é visto, é negligenciado, muitas vezes é ignorado. Então a Aline Bay, ela vai mostrar isso, ela vai mostrar essa realidade, mostrando também que esses traumas não começam só quando você já é adulta, vai começar quando você é criança. Pequena Coreografia de Deus vai narrar a história de Júlia desde criança até adulta, como também tem outros livros, né? E vai mostrar isso, de como os traumas que a criança sofre desde pequena pode influenciar no futuro. E destacando o que Giovanna acabou de dizer sobre os critérios que a Aline Bay costuma trazer em suas obras, ela também fala muito sobre a sensação de solidão, de perda, que, querendo ou não, é algo muito comum, mas que, por exemplo, quando a gente enxerga de uma percepção diferente, tipo, uma literatura feminina, a gente enxerga a sensibilidade naquilo, a gente enxerga como é a angústia, a gente consegue enxergar além de apenas como é uma personagem, a gente consegue enxergar nós mesmas em obras como que a Aline Bay traz. É uma clara denúncia de como a sociedade continua patriarcal, mesmo depois de tantos avanços históricos e culturais em relação até a criações de leis em proteção às mulheres, mas ainda assim existem violências escondidas no nosso cotidiano que não enxergamos. Outro ponto que eu também observei é que a Aline Bay vai ser uma escrita consumida muito por jovens, visto que, por exemplo, mulheres como a mãe de Júlia, como Vera, vão ver esse livro como não tratando realmente da realidade, por serem conservadoras demais e por viverem numa sociedade que não problematiza as coisas, não vê as coisas realmente como é. Dessa forma, Gi, eu acho que podemos até concluir que isso vai além de uma simples ideia, isso vai para o que acreditamos que seja a construção de um novo paradigma em que a literatura contemporânea no nosso país seja algo que vai, não só carregado de denúncia, mas que demonstre a liberdade, que demonstre que podemos sim ser o que podemos ser, mas que podemos sim carregar um sonho, que podemos ser livres e além de, não necessariamente obras literárias envolvendo a identidade feminina precisa ser sempre tão sofrida. Podemos entender que, sempre existe um desfecho em que podemos ser sim, gratas, podemos ser sim, contentes com aquilo, porque a ideia principal é justamente a gente entender que a identidade da mulher não é só submissão, não é só sofrimento, não é só as ideias históricas passadas de que somos mulheres de casa, somos mães. Isso vai para o que acreditamos que seja
justamente a ideia de somos pessoas defeituosas, somos pessoas que temos nossos próprios interesses. E é isso que a Aline Bay traz uma chave tão tênue de uma escrita tão gostosa assim de se ler, com tantas emoções envolvendo isso. Bom, Júlia, complementando o que você disse sobre mulheres perfeitas na sociedade, que a sociedade quer, muitas vezes nós, desde pequenas, somos pressionadas a ser de um jeito, né? Tem mulheres que, por exemplo, não querem se casar ou não querem ter filhos, mas acabam sendo pressionadas por esse paradigma e vai acabar fazendo isso, né? E o que vai trazer consequências, né? Visto que ela vai estar infeliz. E, por exemplo, vai acontecer igual aconteceu no casamento de Sérgio, né? Sérgio se arrependeu de ter se casado com a mãe de Júlia, e essas consequências vai acarretar no emocional da filha. Desse modo, concluímos que Aline Bay é de extrema importância na sociedade contemporânea, visto os personagens identitários que vão além das gerações. Goodbye!